O Entre Nós está no ar. É a 6ª edição. Uma edição por semana, 6 edições, 1 mês e meio no ar. O nosso bebezinho está tão saudável, tão cheio de afagos, protegido, os amigos cuidando, as pessoas dando curtidas no Facebook. Tá uma delícia. Na edição de 20 anos, você vai estar convidado. Falta só 19 anos e 11 meses, tá bom, Kátia? Tá bom. Nessa edição de agora, a receita é ceviche, né? Ceviche, uma receita peruana para esse verão, uma receita deliciosa. O que vai de especial? Vai, desculpa interromper. Vai o robalo, vai o gengibre e vai uma pimentinha, porque afinal ninguém... Mas não conte tudo, não conte tudo para você ficar ligadinho na gente. A gente vai falar também de um assunto importante para os homens. Sim. E como aí? cuidar da sua barba, como ficar chique, bonito, com ou sem ela. E vamos falar também de infertilidade masculina e feminina, um problema que afeta de 8 a 15% da população mundial. O Entre Nós começa agora. Fique com a gente. Fique Entre Nós. Gente, que calor! Que calor! E a Kátia decidiu nem acender o fogão no nosso programa de hoje. Graças a 6ª Deus. edição do nosso programa, o nosso bebezão, já tem 1 mês e meio. E muito bem cuidado por você que está assistindo, que está cuidando, que está comentando com a gente na rua. Um abraço para você, para todo mundo que está assistindo a TVR, o Canal 23, o Entre Nós. O prato de hoje, ceviche, é um prato gelado, não foi ao fogo. E a nossa produção, muito cuidadosa, fez uma pesquisa minuciosa na internet para descobrir o que quer dizer a palavra ceviche. São várias explicações. Peixe cru, peixe fresco, peixe em abundância, olha só que beleza, peixe em abundância e também peixe ácido, porque vai no limão. Kátia, tem um segredo nesse peixe que ele não fica parecendo cru, como é que pode? Então, César, ele é cozido no limão. Você coloca todos os ingredientes. Alquimia isso aí que chama. É uma alquimia. Você coloca todos os ingredientes que foi mostrado no começo e coloca o limão e deixa 10 minutos na geladeira. Aí você vai ver que o peixe fica como se estivesse cozido. Você usou o robalo. Preferência ou posso substituí-lo? Você pode usar qualquer peixe que você tiver em casa. Só que tem alguns segredos esse prato. O ceviche, você antes de colocar a cebola, misturar a cebola, você deve colocar água mineral com gás bem gelada na cebola já fatiada e colocar na geladeira. Porque daí O que acontece? ela tira a acidez, ela tira aquele gosto da cebola e ela fica crocante, deliciosa. O resto é Aproveitando flash. que você falou da cebola, você cortou a cebola. E daí como é que você tira aquele cheiro das mãos, né? Então, para tirar o cheiro das mãos, é só você deixar a água correr nas mãos. Não precisa esfregar. Se você esfregar, Piora. você vai acentuar o cheiro. Se você deixa a água cair, aí pronto, você tira o cheiro do alho, da cebola, da pimenta. O resto é fácil, você saber picar e saber jogar na tigela. Aí Só os homens isso. que estão assistindo vão ficar cozinheirões de primeiríssima. Esse prato é um prato que as crianças podem fazer, todo mundo, é super saudável, gente. Você é adulto, corta tudo e deixa a criança se divertir depois. Misturando, eu Claro, quero misturar. misturar. Você podia já fazer um jeito da gente comer isso aí? Como é que faz? Posso. Outra coisa, as taças, onde você vai servir, não precisa ser em taça. Você vai servir em xícara, em caneca, tem que estar bem gelada. Quanto mais gelada, melhor vai ser o seu ceviche. Ai, que legal. Agora vamos dar uma dica também, Kátia, enquanto você pega as taças, que você usou um peixe fresco. Quer dar uma dica para quem está em casa de como comprar esse peixe sem nenhum problema? O peixe, você tem que ter uma peixaria da sua preferência, da sua confiança. Você tem que confiar. Porque peixe é uma coisa Delicadíssimo. delicada, mas se você tem uma peixaria bacana, você pode comprar tranquilamente. Observar se não tá com nenhuma mancha, né? Isso. Acho que é importante. Os olhos também dizem muito nessa hora do peixe, né? Pode E ter eles- que sejam eles olhos fatiam brilhantes, Os né? olhos meus ou do peixe? Do peixe. Peixe, Seus certo. olhos são lindos também. E olha, eles fatiam na hora, eles tiram o filé na hora para você. Certo. Então eu vou servir assim na taça. Muito lindo. Deixa eu E- aproveitar e passar Não a é pra comer que nem receitinha. comida Pode japonesa passar. de palitinho. Olha Não, só, não. a Kátia usou para esta receita 1 kg de robalo em cubos,
3 cebolas roxas, suco de 5 limões, sal a gosto, pimenta dedo de moça e folhas de coentro. Coentro tem Isso. peixe, né? Agora, ó, isso aqui chama leite de tigre. Por quê? Esse suco aí, Esse né? suco que vai soltando do peixe Misturado ao limão. ao limão, porque isso aqui faz um bem danado, gente. Dá uma energia, dá Olha, uma saúde. pode comer, porque eu garanto. O que vai mudar na minha saúde comendo esse prato, Kátia? Nossa, César Barroso, vai mudar tudo. Eu tô O passo a louco pra passo comer. desse prato, como foi? Você colocou primeiro o suco dos limões? Eu misturei tudo. Não, Misturou, não... tá fácil. É. Ok. Olha, Espremeu, colocou todos os Isso, ingredientes. espremi os limões, misturei tudo. Teve um e programa coloquei atrás aí aqui. que eu disse que eu ia pegar como é que fala? Uma porção da última receita da Kátia e ia mandar para alguns amigos que estão assistindo o programa e estão em cima marcando, comentando cada detalhe, dando dicas, sugestões, né? O Décio Clementino, que está lá na rádio. Olha na aqui, Rádio Décio Cacique Clementino, pra você esse me prato. encontrou a Kátia, fica pedindo. O Márcio Leite, meu Deus do céu, o Márcio Leite queria vir aqui assistir a edição. Márcio, um abraço para você, mas só para dizer que nós não vamos mandar nenhuma provinha, porque tem que ser comido na hora. Tem que ser comido Se na demorar hora. o motoboy para Quanto chegar tempo lá onde vocês estão, pra vai ficar difícil. Ó, 10 Próximo minutos a pra gente ficar pronto. Ô, encaminha. gente, isso aqui é uma pimenta que quem gosta de mais pimenta é maravilhoso Ai, que nesse delicado. prato. Qual é essa pimenta? Essa é uma pimenta super forte, Que delicado. mas é de um perfume O que é maravilhoso. isso que você Mas espetou qual é? ali, que eu nunca vi, Kátia? Ah, isso aqui parece alho, é japonês, sabe? E eu acho tão delicioso, dá pra comer, você pode comer. Como e sempre, é a Kátia maravilhoso. lembra, tudo que você servir, você tem que comer. Isso. Não pode pôr coisa misturada na comida que a gente Uma não tá delicadeza. comendo. Põe Agora, aqui. Kátia, eu tô vendo que tem uma coloração bonita nessa receita. Você usou manga. Eu usei manga, você pode usar carambola, você pode usar a fruta da estação. Você usou milho também? Eu usei milho verde, como é comum no Peru. Eu usei manga, você pode usar batata doce, você pode usar a fruta que você tiver em casa. Batata doce, fica muito bem. Gengibre também você Gengibre fica muito bem. usou. Posso usar como entrada? Pode usar como entrada. É uma entrada. É uma entrada. É uma entrada. E algum outro acompanhamento? Um pãozinho, uma torradinha? Não, o ceviche é servido assim. Desse jeito. Mas quem quiser pode ter um pãozinho. Pode Não, mas ter. então agora eu gostei, porque o pessoal aí que me encontrou pela cidade falou, vai engordar lá com a Kátia Baiana. Hoje não vamos engordar, porque é só a entrada. Então, Kátia, enquanto você vai preparando, bonitinho, a gente vai conversar com os nossos convidados que já chegaram, que vão passar informações muito preciosas para você agora. Fique atento, ok? Ok, Vamos A lá. gente volta já já. A gente volta já. Just for a little while, maybe I'll just go outside. I'm not ready. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Nanten, combinações que surpreendem todos os gostos. Lê Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cometry, 32.
Estamos de volta com o programa Entre Nós e agora eu vou fazer uma pergunta para você, mulher que está aí em casa nos assistindo. Você gosta do seu parceiro com uma barba maior ou aquela barba mais cerrada? Ou prefere aquele parceiro com o rosto assim, bundinha de neném? Como você gosta? Agora você vai ver uma reportagem que vai mostrar o que eles preferem. Dá uma olhadinha. Até uns anos atrás, essa profissão de barbeiro tava meio fora de moda, vamos dizer assim, porque se tornou um negócio mais difícil, não tem uma escola, não tem um lugar para o cara aprender a profissão de barbeiro. Então foi acabando, né? Era uma coisa que era passada de pai para filho e acabou que foi acabando com o tempo, né? Eu vivi essa fase que acabou, que não tem barbeiro, né? Às vezes o cara quer fazer a barba no barbeiro de uma maneira diferente e até uns anos atrás, eu só tinha ouvido falar, né? Esse negócio de toalha quente, navalha, esse tipo de coisa. A maioria dos homens hoje em dia não usa coceleta, tá na moda usar coceleta, mas eles gostam de usar mais abaixo da orelha, que fica menos chamativo, né? Agora o pessoal mais do rock and roll gosta de usar mais abaixo da orelha para ficar bem chamativo. A barba grande é sempre bom manter ela limpa, né? Bem perfumada e sempre dar uma paradinha legal, né? Porque isso não mantém uma aparência limpa e não de desleixado, né? Quando você vai aparar a barba em casa, é sempre bom usar uma tesourinha, porque a máquina daí vai acabar cortando mais do que o desejado, já que você quer deixar ela comprida. A tesoura ideal para se fazer a barba comprida pode ser essa de casa mesmo, essa que a pessoa tem para usar no dia a dia, não precisa ser uma tesoura específica. Eu acredito que agora tá voltando bem forte aí, porque acho que um pouco por internet, esse tipo de coisa, então tem mais contato que nos Estados Unidos, né, na Europa, na Inglaterra ainda é bem usado essa profissão de barbeiro. O homem prefere ir até um barbeiro, fazer a barba no barbeiro, mais bem feito do que fazer a barba em casa. E eu acho que isso aí ajudou bastante aqui. Em São Paulo tem uma barbearia bem conhecida que também deu uma levantada nesse meio, nesse tipo de coisa. Você que tem a barba comprida, é sempre bom usar um shampoo e um condicionador. Primeiro você vai, lava a barba com o shampoo, aí depois você coloca o condicionador e deixa com 5 minutinhos para poder pegar bem, deixar bem macio. E agora nesses últimos tempos aí o cara barbudo tá em alta, né? Não é por causa disso que eu tô usando a minha barba, mas tem muita gente usando barba e aí com isso daí fica... Porque o cara não vai no barbeiro só para raspar a barba, às vezes ele vai no barbeiro para dar uma corrigida, para dar uma parada na barba ou para deixar um bigode mais estiloso, né? E de um tempo pra cá, bigode, cavanhaque, costeleta, tá bem alta. Na verdade, no meio que a gente vive, isso daí nunca teve em baixa, né? Sempre, acho que todos os meus amigos, a maioria deles tem uma costeleta ou tem uma barba, então é difícil de eu falar assim, porque eu tô acostumado com isso daí, eu conviver com esse tipo de pessoa, né? Então, pro cara que faz a barba em casa, a gente aconselha a fazer no chuveiro, depois do banho, que o vapor quente dá uma barbeada mais suave. O preço de uma barba hoje gira em torno de, numa barbearia mais tradicional dessas assim, gira em torno de, falar aí de 20 a 50 reais, dependendo da barbearia, do local, da cidade, mas é nessa média. When I find something good and I get it
tem um tratamento mais profissional, eles acertam no tamanho da barba, no corte, e tem uma sensação mais de old school, e é algo do comportamento masculino que se perdeu ao longo das últimas décadas e que está sendo recuperado agora. Eu acho muito legal preservar isso e propagar adiante essa cultura de ir ao barbeiro. Você viu aí? Agora eu tô aqui com meu amigo César Barroso. Você tá atendendo aí o pedido, né? Ao pedido da Patrícia, com essa pele lisinha. Da Patrícia e da Ana Lia. Ai, pai, é barba, então não deixo crescer, porque ela raspou, encostou na minha filhinha de 5 anos, ela já chia já. Então eu tô sempre passando. E também esse hábito, 20 anos de televisão, sempre fazendo a barba, eu não consigo deixar crescer nada. Se eu puxar a lâmina de baixo para cima, uma ou duas, já vai começar a dar espinha aqui e vai dar problema. Então tem que fazer meio na diagonal, meio puxando para cá, puxando para lá, meio tem uns macetinhos assim. Eu sempre faço a barba, procuro fazer ou com creme, com a espuma, né? Espero pegar bastante, ou então na hora que eu vou tomar banho e ainda com a espuma, né, para poder, aí aproveitando o chuveiro e água quente. Exatamente. Então vamos saber aqui com a doutora Evandra, que é dermatologista e também cirurgiã plástica, se os seus métodos estão corretos e também ajudar aquele homem que está em casa agora nos assistindo, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, obrigada. A coisa funciona assim, o método que o César está usando é excelente, porque ele vai amolecer o fio e ele não vai usar uma substância irritante. Então, o creme de barbear no chuveiro é uma das melhores opções para raspar a barba. Para não dar aí não sangrar, né? E por que sangra, doutor? O homem erra na passada, o que acontece? Algumas vezes é erro na passada e a lâmina corta. Outras vezes é a metodologia de escanhoar. Então, no fazer a barba, ao contrário do crescimento do fio, você acaba levando também uma camadinha de pele. E isso acaba fazendo sangramento. Mas a maioria dos homens passa no contraponto mesmo, a gente conversa, a gente vê. E agora, é engraçado que no verão percebo mais, fica aquela linha irritada assim, né? Acho que o calor também acumula, eu não sei se tem a ver com calor, se tem a ver só com o jeito de usar a lâmina. Na verdade, com a forma como a lâmina é utilizada, com o suor que acumula ali na dobra, muitas vezes com a gola da camisa que acaba atritando naquela região. Então, é uma conjunção de fatores. Agora, doutora, eu falo pela minha experiência, Dani, que eu pego a lâmina, eu vou usando até ela começar a querer agarrar no fio. Aí eu troco, vou aproveitando ao máximo para economizar na lâmina. E é isso que eu queria até perguntar, porque você falou que hoje você foi fazer e fez com navalha. Navalha, lá no Jô, lá na Nogueira Padilha, o cara é fera. Belezinha. E ó, gente, tá lisinho mesmo, viu? É muito bom, eu nem sinto, como se não tivesse pelo, é muito bom, fica muito bom. Lâmina ou navalha, doutora? A navalha é melhor. A lâmina é mais prática. O problema maior da lâmina é exatamente esse que o César colocou. Se você deixar a lâmina envelhecer demais, ela acumula bactéria, ela não corta corretamente e aí vem a irritação. Agora tem também o homem que ele não quer pelo algum, né? Só que ele também tem muitos problemas na hora de fazer, às vezes sangra, e tá sempre com aquela camisa branca, com aqueles pontinhos de sangue, assim, que ele bota um guardanapo. Já viu isso? Já vi. Bota um guardanapo aqui até chegar no local que ele precisa ir. A depilação a laser, ela entrou aí no vocabulário masculino, no dia a dia deles? Com toda certeza. Cada vez mais os homens têm ficado antenados com essa situação de fazer a depilação mais prolongada. E o laser se presta muito bem para isso. É óbvio que nós temos que obedecer o tipo de fio, tonalidade de pele, tem todo um contexto diferenciado da depilação feminina, mas o homem tem ficado cada vez mais adepto desse método. E ele resolve mesmo? É 100%? 100% não existe nada em medicina. Quando acaba de tanto você fazer depilação a laser, um dia acaba o pelo? Acaba o pelo? O que acontece? Nós temos o crescimento do pelo, ele ocorre em 4 fases. Então, a cada laser, você vai pegar em torno de 25% dos fios. Esses fios, eles morrem. Só que o organismo, ele reproduz novamente alguns desses bulbos. Então, calculando, nós teríamos que ter 4 sessões de laser para exterminar os fios. Só que, como o organismo recupera, depois de 1 ano tem que se refazer. Então tem que fazer uma vez mais uma depilação. Eu nunca investiguei o custo disso. Você vai ter que me dar uma ideia de custo, porque o pessoal em casa já vai, se ficar animado, né, vai falar assim, então eu vou fazer. Aí vai depender muito do tipo de laser utilizado.
Primeira coisa que nós temos que diferenciar existe a depilação com o laser e com a luz pulsada. Então o laser, ele é mais focado, ele é monocromático. Então, mais ou menos, a grosso modo, teríamos que pensar em um arco-íris. Isso é a luz pulsada. Tem várias cores, vários comprimentos de onda, serve para várias finalidades. E o laser de depilação, ele é um só, uma luz monocromática de uma única cor e ele vai matar determinado tipo de fio e só aquele tipo. Então, se você está pensando em fazer um laser, procure um laser mais adequado para o seu tom de pele e para a cor do seu pelo. E isso o próprio dermatologista, o profissional, ele vai indicar, né, doutora? Correto, exatamente. E a luz pulsada, ela abrange um número maior de pessoas, então ela é mais popular e mais barata, só que também demora mais a funcionar. Agora eu vejo pela internet aqui, os homens discutindo, tem um rapaz aqui na internet dizendo que passe álcool antes de fazer a barba, isso tem alguma coisa a ver? E você não terá irritação na pele. Na verdade, o álcool ele vai alterar o pH da sua pele e a chance de ter irritação depois ela é um pouquinho maior porque você alterou o pH. Só que em termos de higienização, o álcool ajuda. Então existe aí um pormenor. Antes, o ideal é que você higienize não com álcool, mas lavando. Lavando com água, um sabonete, depois passe o seu creme, espere a barba maciar e aí faça a sua barba. No pós-barba, um cremezinho hidratante vai muito melhor do que uma solução de álcool. Olha, a gente está conversando aqui, mas eu conheço, tem uns amigos barbudos, barba cerrada, ele vai no contrafluxo mesmo e ele fala, eu não quero um pedacinho de barba sobrando. Quer dizer, não tem um meio termo entre o jeito de passar a lâmina, vai para baixo, fica aparecendo um pouquinho. Vem para cima e parece que o pelo entra no rosto e depois começa a inflamar. Então, na verdade, nada melhor do que você mesmo para conhecer em que direção o seu pelo cresce. Se você já conhece esse direcionamento, você vai mais ou menos seguindo com a lâmina e aí irrita menos. Se for contra o sentido do crescimento do pelo, vai irritar, não tem conversa. Tem um seriado aqui que chama Bad Men, que está na HBO, que está fazendo um maior sucesso e tudo ali o pessoal está copiando no mundo. Então lá ele usa o sistema antigo, daquela lâmina que foi criada em 1901, que não pode falar a marca, porque está propaganda, Gillette e tal, que ele põe ali na coisa. Sim. E vai. Isso aí o pessoal está imitando, já tem as giletes estilizadas que ele apoia. Isso aí vale a pena voltar à moda? Do meu ponto de vista, sim. Eu ainda sou favorável à depilação de navalha, né? A raspar com a navalha. Por quê? Apesar da lâmina não ser tão afilada como a cortada a laser dos aparelhos modernos, a navalha ela promove uma higienização melhor. Porque hoje, se você pensar, fiz a barba, deixei a minha lâmina lá no banheiro. Tem umidade, tem calor, a minha pele é colonizada, aquilo vai ter bactéria, depois você vai contaminar. Com a navalha isso não acontece, porque a cada vez que você for usar, tem que afilar, tem que fazer o corte dela novamente na pedrinha, limpa, terminou, vai lavar, e aquilo não guarda bactéria. Então, para mim, a navalha ainda é um instrumento ideal. Para a gente terminar a nossa entrevista, um resuminho rápido para os homens aí, então, cuidarem da beleza. Exatamente. Então, uma dica, faça a sua barba embaixo do chuveiro, com um bom creme, não use nada com álcool, procure usar após a barba uma loção calmante à base de camomila ou de calêndula. Sempre que possível, use um aparelho de lâmina nova ou a navalha. Tá certo, doutora. Muito obrigada por estar entre nós. A gente volta daqui a pouquinho e no próximo bloco nós vamos falar de infertilidade masculina e feminina. Até daqui a pouco. Até lá. Nanten, combinações que surpreendem todos os gostos. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro.
O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Nós vamos conversar agora sobre um problema que afeta 1 em cada 10 pessoas em todo o planeta. E é um problema que está perto de qualquer pessoa. Quer ver um exemplo? Quando os casais estão para se casar ou acabaram de se casar, vem a pergunta da família: quando vem o herdeiro? Cadê a criança? Já está encomendando? A cegonha já chamou a cegonha? A gente está falando sobre infertilidade. Essas perguntas simples, né, pode dar início a uma tristeza muito grande no casal, né? E para conversar com a gente, nós temos aqui o Dr. Mauro, que é urologista, e o Dr. Gustavo, que é ginecologista. Os dois são especialistas em reprodução humana. Sejam bem-vindos entre nós. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então a gente gostaria de saber, é um problema que todo mundo vê de perto ou de longe, todo mundo tem ciência, está sempre acontecendo aqui e ali, e de uns 10, 20 anos para cá, as notícias são boas, a reprodução pelos sistemas, pelos métodos que já foram desenvolvidos... Estão mais avançados? Está avançando? Olha, com certeza a tecnologia e todo o conhecimento sobre a infertilidade avançou muito nos últimos anos. Só que, por um outro lado, a mulher tem deixado, ou os casais têm deixado para engravidar cada vez mais tarde. E talvez essa taxa tão alta que você citou tenha aumentado por conta disso. Eu acho que esse é talvez o principal fator. Tanto a idade do homem quanto a idade da mulher pode ter influência, claro, nessa dificuldade para engravidar, se deixar para muito tarde. O que seria muito tarde, doutor Gustavo? Pensando na mulher, é muito difícil dar um número único, né? Tem mulheres que engravidam aos 40 e poucos anos com uma certa facilidade. Então, mas se a gente fosse escolher um número, talvez 35, talvez 37 anos seja uma idade em que as mulheres deveriam se preocupar um pouquinho mais, deveriam conversar com o seu ginecologista para, no mínimo, acelerar o processo. Tá? E o que a gente estava conversando há pouco, a mulher que está programando essa gravidez para mais tarde, tem hoje, por exemplo, 30 e poucos anos, e por conta da carreira está pensando em terminar sua faculdade, se estabelecer no campo de trabalho, fazer um doutorado ou qualquer coisa nesse sentido, essa mulher tem a opção hoje de congelar os seus óvulos, de guardar ou pensar em prorrogar essa fertilidade ou tentar garantir essa fertilidade no futuro. Queria saber, em relação à humanidade, antigamente as pessoas engravidavam 8, 9 filhos, 13 filhos, ainda conheço pessoas que têm muitos irmãos, né? E hoje as pessoas estão com 1, 2 filhos. Engravidar muito traz mais saúde para a mulher em relação às pessoas que deixam para engravidar depois dos 29, 30 anos? Provavelmente sim, né? Talvez a questão menstruar demais faz mal? Parece que sim. Né? Uma das principais doenças que acomete a mulher que tem dificuldade para engravidar é a endometriose. Que é chamada doença da mulher moderna, né, doutor? Isso. E talvez o grande motivo seja essa questão da idade e de não engravidar, né? Então, a mulher menstrua demais, ela, por essa menstruação em muito mais vezes do que as mulheres de antigamente. As mulheres de antigamente engravidavam, tinham todos aqueles 9 meses da gravidez, mais o tempo de amamentação sem menstruar. E provavelmente isso era um fator de proteção. E logo em seguida já estavam grávidas de novo. Isso, exatamente. Então, engravidar bastante, engravidar cada vez mais cedo talvez seja uma proteção. Hoje, talvez por hábitos ruins, por uma alimentação ruim, por falta de atividade física, por um excesso de obesidade, né, de peso, eu acho que tudo isso influencia nessa dificuldade para a mulher engravidar. No caso da endometriose, quanto mais a mulher menstrua, teoricamente, mais chance ela tem de ter essa doença.
Entendi. Agora, os medicamentos que os anticoncepcionais, contraceptivos que suspendem a menstruação não fazem mal para a saúde, né? Não fazem mal para a saúde. São interessantes, talvez não tenham, e não tem o mesmo efeito que seria engravidar e amamentar. Com certeza tem coisas na gravidez e na amamentação que são mais protetoras para a endometriose do que simplesmente suspender a gravidez. Então, se a gente fosse... A menstruação, perdão. Se a gente fosse dar um conselho, engravide o quanto antes, né? Mas é claro que socialmente isso é difícil, né? Agora, não faz mal, tá? A gente, esse sangue, por exemplo, uma das perguntas comuns, né? Para onde vai o sangue? O que acontece, se isso é acumulado? Não, simplesmente o sangue não é formado, né? Então há um bloqueio prévio e essas mulheres não menstruam porque é realmente bloqueado todo o processo menstrual. Agora, doutor Mauro, a gente fala da mulher, muitas vezes a mulher é a primeira a procurar ajuda, é a primeira a se incomodar com a situação, a ficar chateada, aí vem a depressão muitas vezes, o casamento até pode balançar e ela faz a parte dela. Mas e quando chega aquele momento de olhar para o parceiro e falar, vamos lá ver o seu médico que pode ser com você? Eu acho que tudo que foi dito, ele culmina um pouco nisso que você está falando. A reprodução assistida ela é de 78. A Louise Brown, a primeira criança de proveta, que já é uma adulta, já tem filhos, ela é de 78. A técnica que a gente usa é de 93, tem 21 aninhos, é muito pouco tempo. Então é uma área ainda que não tem coisas pré-estabelecidas, é uma área que está rodando com muita força o conhecimento. E agora que está se difundindo essa ideia do como investigar, quando investigar, a gente vem preconizando o check-up de fertilidade, tentando acabar com esse paradigma da idade. Qualquer idade é avaliável. Você tem como avaliar vamos dizer assim, é óbvio que uma mulher muito jovem, você vai encontrar um caso aqui ou outro ali que tem uma deficiência ovariana, mas para essa mulher é 100%. Talvez você tenha dado a dica que ela precisava. Do ponto de vista do homem, a gente entra no segundo aspecto. Eu vi vocês falando sobre gerações anteriores. Chama a atenção que 90% dos casais realmente tinham 5, 6, 7, 10 filhos. Mas se a gente parar para pensar, tinha alguns que tinham 1 ou 2. Isso fica muito claro com o que o Dr. Gustavo falou, em que esses seriam os casais que provavelmente, se deixassem filhos para um segundo momento, não teriam nenhum. Então eles tiveram 2 porque houve um declínio, mas quem tem 2 ou 3 filhos não está muito preocupado. Ele conseguiu, não conseguiu o quanto queria ou quanto precisava, até porque era mão de obra, esse tipo de coisa, em outro momento da humanidade. Então a reprodução assistida é tudo muito novo. Por isso que o homem ainda tem muita dificuldade em encarar isso. Ele não tem um ginecologista que o acompanha desde a primeira menstruação. O primeiro ejaculado é um momento de se esconder, não é um momento de avaliação. E a primeira menstruação é o momento de avaliação em que o ginecologista começa a avaliá-la. O homem sofre preconceito, ele se sente, né, de repente, envergonhado por não conseguir. Na família, às vezes, alguém brinca, né? Como é que você consegue trabalhar com isso? Existe uma confusão muito grande entre infertilidade e masculinidade. A incapacidade de ter filhos. Porque como o filho é através do ato sexual, então existe muito essa confusão no homem. E aí ele passa a perfazer 40% de todos os casos. 40% é um problema masculino puro. E 10% associação homem-mulher, e os outros 50% só a mulher. Então, quer dizer, é um montante muito grande. Não tem como você dissociar a avaliação de um do outro. Então, você pode cometer erros. Então, assim, é muito difícil. Ele não consegue conversar. Hoje, não se tem uma mídia leiga para onde ele possa ler. A internet, nem tudo é confiável. Quer dizer, sobra o médico para esse tipo de conversa, enquanto que a mulher é muito mais aberta. Né? E quais são as causas da infertilidade masculina mais comuns? A infertilidade masculina, ela tem basicamente 2 causas que elas, vamos dizer o seguinte, elas se subdividem em vários motivos, várias razões. Ou perda de quantidade ou de qualidade do sêmen, em vários graus. Você pode ter um pouco, mas você pode não ter espermatozoide na ejaculação. E aí você tem as causas disso. Varizes no testículo, a famosa varicocele, uso de anabolizante, infecções, síndromes genéticas, e assim vai, vasectomias, enfim.
você tem uma série de doenças para serem estudadas. Alguma dessas doenças pode ser diagnosticada precocemente e tratadas? A varicocele é a causa de infertilidade masculina mais importante. Perfaz 15% da população masculina e 40% dos homens que são inférteis têm varicocele. Quando você lida com casais que têm o que a gente chama de infertilidade secundária, ou seja, eles têm o primeiro filho e depois têm dificuldade do segundo filho, 80% é por conta de varicocele. Mas por quê? É assintomático? O homem não percebe que tem? Normalmente é assintomático. São varizes que se desenvolvem a partir da adolescência, ou seja, se na adolescência é detectável, você pode acompanhar e saber se esse casal, se esse homem terá um problema de fertilidade. E dói? Tem algum sintoma que ele Pode possa... haver dor, mas não é comum, é bem incomum. Agora, tem tratamento? Tem, o tratamento é cirúrgico, é uma microcirurgia. E a outra causa de infertilidade também, quando o homem quer ficar, como é que faz? Ele faz a vasectomia, depois quer reverter e diz que tem sucesso, mas depois, como é que está funcionando essa questão da... Volta muito o que eu falei no começo e volta muito o que o Dr. Gustavo falou. A vasectomia é reversível, sim. Quanto mais tempo de vasectomia, menor o grau ou menor a chance de reversão, mas jamais você deve pensar numa reversão se você não avaliar a mulher ao mesmo tempo. A mulher pode ser um fator de ajuda ou de piora nesse processo. Então, eu sempre jogo para os pacientes vamos dizer, uma figuração em que é uma prova que fazem juntos e que eles têm que fazer uma média. Então, um pode ajudar o outro ou não. Então, assim, é muito importante que haja avaliação do casal. Se você não avaliar o casal, não dá para tomar conduta nenhuma. Agora, doutor Gustavo, para a gente terminar, a partir de que momento a mulher deve procurar ajuda médica? Quando ela está tentando engravidar, qual é o tempo que ela pode falar assim, não, estou dentro do meu prazo, está no meu limite? Teoricamente, 1 ano. Tudo depende da idade dela, de novo, né? Então, talvez mulheres mais velhas devam procurar antes o médico. Ou se essa mulher, mesmo que mais nova, tem alguns sinais. Por exemplo, ela não menstrua, ou ela menstrua a cada 3 meses, né? Ou ela tem alguma dificuldade em relação a ter relações, né? Em relação ao número de relações que esse casal tem, né? Se ela tem um vaginismo, se ela tem alguma dificuldade em relação ao próprio ato sexual. Tudo depende do que ela se apresenta. Mas assim, teoricamente 1 ano, né? Para a gente começar a chamar esse casal de infértil, eles deveriam tentar ao longo de 1 ano, cerca de 2 a 3 vezes por semana. Se isso não ocorrer em 12 meses, aí a gente começa a investigar. Mulheres acima de 35 anos, a gente sugere que ela comece essa investigação um pouquinho antes. Tá certo. Porque essa questão da idade pode ter uma influência. Ok, gente, muito obrigada, doutor Mauro, muito obrigada, doutor Gustavo, Eu que agradeço. pela participação aqui no Entre Nós. E a gente volta daqui a pouco.
Conhecido como sinônimo de bons negócios, preços baixos e um ótimo atendimento, os supermercados Maluxo oferecem as melhores ofertas e uma variedade de produtos das marcas que você procura, aliadas à economia e praticidade. Vem agora mesmo conferir nossas ofertas e leve à mesa o que há de mais saudável para sua família. Supermercados Maluxo, qualidade com o menor custo para você. Eu preciso de bolsa, de sangue, de plaqueta. Pessoal, vamos doar. Vamos doar. A TVR apoia essa causa. Atenção, pais! Estamos apresentando Netflix, novo jeito de assistir TV! Netflix tem filmes e séries para toda a família, até pra quem já é velho! Dá pra gente assistir tudo o que quiser, onde quiser, quando quiser. Dá até pra começar aqui e terminar aqui. Quer parar pra brincar? É só pausar e voltar depois. Quer ver tudo de novo? Também pode. E tem também uma área só pra mim. Quer dizer, pra nós. Tudo isso é só um pouquinho por mês. E o primeiro mês é grátis. Assine já! Netflix, muda tudo mesmo. Você que assiste os nossos programas sabe que este momento ele é sagrado, cheio de beleza e cheio de arte. É a nossa mesa. E ela não é preparada com descuido, ela é preparada com muita arte, para que você vá pegando o ritmo na sua vida e consiga trazer beleza para a sua vida também em cada momento, em cada dia, seja uma segunda, uma terça, uma quinta, um domingo. Você pode fazer diferença no seu dia a dia, à mesa. E vamos fazer um agradecimento especial a quem preparou esse design, essa arte para nós, né, Dani? A Bia, nossa decoradora, ela cuida com muito carinho, né, desse momento pra gente, escolhe os acessórios indicados, as cores. Então, obrigada, viu, Bia, pelo carinho com o Entre Nós. Para que a Kátia pudesse pousar as suas receitas aqui, a nossa convidada. Espero que você esteja gostando de estar com a gente nesse programa, viu, Evandra? Então eu vou pedir para você que faça, né, inicie essa degustação para nós do ceviche da Kátia. E a gente vai encerrando com muita alegria, desejando a você um fevereiro fantástico nesta 6ª edição do nosso Entre Nós. Na edição de número 50.000 você vai estar presente com a gente também. Nós estamos assim muito motivados para fazer cada vez um programa cada vez melhor. Filha, vamos lá? Vamos. Opa. Uma ótima semana para você e a gente se vê aí durante a programação da TVR, canal 23 da NET, e você também pode nos acompanhar pela internet no nosso Facebook, TVR, letra maiúscula, Sorocaba. Lá tem fotos, bastidores, tudo que acontece aqui durante as nossas gravações. Um beijo, uma semana iluminada. Até! Até!